com mais de 2 milhões de metros quadrados e 203 metros de altura, abrangendo os bairros de Campo Grande, Santíssimo, Augusto Vasconcelos e loteamentos como Adriana e o Vale dos Ipês, o Morro da Posse é um importante remanescente verde e um relevante trampolim ecológico da região, fazendo ligação entre o Parque do Mendanha e a Pedra Branca. São 220 mil metros quadrados desmatados nos últimos anos, mais de 10% de sua área total, o equivalente a 20 campos de futebol. Uma das principais missões do nosso bosque é recuperar o Morro da Posse e agregá-lo ao convívio da população de seu entorno, com todos os benefícios que isso traz para as pessoas e para o meio ambiente. Para que isso aconteça, além da conscientização da comunidade, é necessário o apoio das instituições. Só assim será possível reverter esse quadro. A seguir, mostraremos o início da nossa caminhada pelo bosque e uma conversa espontânea com os líderes do projeto, a bióloga Marcela e o seu parceiro Tiago, sobre a superpopulação de sagui, mico-estrela, e o desequilíbrio ambiental causado por esse invasor. Vocês que estão dentro do meio acadêmico, se vocês quiserem nos ajudar a controlar esse bichinho, já tem que um monte de gente falar com o socar rural, não consigo. Precisa envolver medicina veterinária e pessoal de biologia. Precisa fazer um projeto, aí vocês conseguem lá com, acho que é o ICMBio, alguma coisa, autorização para desenvolver um projeto acadêmico para a castração desses bichinhos. Pode. O mico-estrela. As empresas únicas têm trabalho com isso. Qual Castração de... É toda a graduação tem empresas únicas. Tem alunos de graduação que fazem esse tipo de iniciativa, né? Então, aí é um pedido. Se vocês conseguirem achar alguma pessoa, caraca, eu faço isso, eu não consegui. Já falamos com um monte de gente, já falamos com o pé de floresta lá São animais silvestres. Esses micos, né? O Thiago arrancou quase que do meio do bando, assim. Caraca! E ela morreu mesmo. A gente tentou salvar ela. Caramba! Ou seja, tem um desequilíbrio aí, né? Nesse sentido. Por mais que a gente fale para as pessoas... Tá com 2 filhotes agarrados. E é fofinho, né? É bonito. Os dourados são bonitinhos. Nas próximas imagens, veremos algumas árvores que foram plantadas recentemente e que iniciaram o processo de sucessão ecológica. As espécies pioneiras já cresceram o suficiente para promover um sombreamento eficaz a ponto de inibir o crescimento de capim. A sucessão ecológica descreve as mudanças na composição das espécies que um ecossistema sofre ao longo do tempo. Ela pode ocorrer gradualmente em um ambiente árido, como por exemplo no caso da sucessão primária. As espécies conhecidas como pioneiras realizam a manutenção do ecossistema, tornando-o mais hospitaleiro para as espécies posteriores. Esse processo pode ser feito por meio da estabilização do solo, enriquecimento de nutrientes, redução da disponibilidade de luz e exposição ao vento e moderação de temperatura. Essas árvores daqui que são mais recentes que você está falando? Tem essas bem grandonas, não. Mas ali Mas dá pra todas ver, as ó. outras menorzinhas. Isso aqui, ó. Essas árvores aqui, ó, que estão ali, ó. É que é menorzinha, entre aspas, né? Se É. a gente for ver, já tem quase... Um ano, né? Todas aquelas árvores ali, tá vendo? Que estão ali maiores, né, no caso, são árvores de reflorestamento. 2 incêndios. Se isso aqui for abandonado, tá vendo que tá capinado, sem capim? Se não houver uma manutenção, Se não né? houver uma manutenção, já era. Já era. Manutenção o quê? Faz o quê? 2 meses? Não. A última agora deu uma semana. Foi Então, 15 dias. 15 dias. Aí tem que manter a área sempre limpa até as árvores conseguirem fazer um sombreamento e erradicar o capim. O capim não nasce em sombra. Entendeu? É questão da sucessão, né? Que a gente também aborda. Esse pedaço aqui, ó, todo era capim, tá? Só que com o crescimento das árvores, que não tá queimando mais, esse capim conseguiu, esse capim tá sendo, não tá mais crescendo. Toda essa área daqui tinha capim.
toda essa área. Já tá vendo um sombreamento nesse caminho, né? Exatamente. Interessante, Esse é a né? ascensão do campo, né? O que a gente mais tem aqui nessa borda, Sim. a ascensão do campo, que não é a árvore nativa. Hoje em dia acho que nem é mais usado no florestamento. Sim. Mas era que já tinha aí, e a gente já vê que mesmo ele já dá o sombreamento necessário para não nascer mais capim. Show. Descobrindo mais sobre o projeto Nosso Bosque. 3. Então, como tudo começou? Fala aí. A gente viu a necessidade, a gente tinha uma área que era uma área muito abandonada aqui na região, né? E a gente pensou em começar a agrupar as pessoas e tentar mudar o cenário que até então era muito abandonado. Então a gente conseguiu enxergar o potencial dessa área além do mato, né? Que a gente tem esse costume de olhar as coisas e achar é mato, é morro, não. Mas tem muita coisa, tem muita biodiversidade, tem muita riqueza nesse ambiente que a gente está aqui. Complementar aquela primeira pergunta, vocês que são os idealizadores do Nosso Bosque, a partir da iniciativa que houve pública, vocês são os idealizadores e os líderes, a gente pode dizer assim? Acho que pode se chamar que a gente não diria líder não, mas eu acho que seria canalizadores, canalizadores do sentimento e da informação. A gente começou, eu e Marcelo começamos devagarzinho, a gente viu esse potencial, às vezes com a fotografia, identificando uma espécie ou outra, e a gente viu que tinha mais gente interessada nisso. E a gente começou a juntar essas pessoas. Hoje, grande parte das pessoas não são nem mais nossos vizinhos, já são pessoas de outras áreas aqui da Zona Oeste, até da cidade mesmo, né? Porque as pessoas conseguem enxergar aqui o potencial da Serra da Posse, mas o potencial das áreas verdes da nossa cidade. Eu acho que é mais ou menos por aí. E qual é a origem do projeto, do Nosso Bosque? Eu acho que assim, que tudo passa por mobilizar as pessoas e agrupar gente em prol de um movimento, né? Então daí surgiu o Nosso Bosque. Acho que o Nosso Bosque ele vem disso, de tentar juntar pessoas que pensavam de maneira parecida para a gente conseguir juntar mais pessoas em prol da conservação da Serra da Posse, da recuperação da Serra da Posse. Eu costumo dizer que tudo surge de um incômodo. Então a gente se incomoda com alguma coisa e dali a gente passa a se mobilizar. Então acho que pra gente também surgiu mais ou menos dessa forma. A gente começou a se incomodar com o que estava acontecendo na região e tentou aos pouquinhos mudar um pouco essa realidade. Quais são os principais desafios e as principais limitações? Acho que o principal desafio é se relacionar com as instituições. É um desafio, não é que seja o pior problema, eu diria como desafio. Porque a gente precisa fazer com que as pessoas, principalmente gestores, entendam que meio ambiente não é um assunto secundário e um fator secundário. Ele deve ser prioridade nas nossas vidas. Quem vai impactar, como a gente sabe, na água, no clima, no alimento, na vida das pessoas. Então isso aqui não pode ser tratado como secundário por ninguém, nem pela população, nem pelos agentes públicos e nem pelas instituições públicas. Então acho que esse é o principal desafio nosso. Quantas pessoas fazem parte do projeto atualmente? 100 pessoas aproximadamente. A gente tem um grupo de WhatsApp que tem mais ou menos 100 pessoas. Tem os mais ativos, os menos ativos, mas assim, são aproximadamente 100 pessoas, mas a gente fala que a gente, na realidade, é um replicador disso. Porque dentro do grupo existe, por exemplo, uma professora de um espaço de desenvolvimento infantil. Ela é multiplicadora disso dentro do ambiente escolar. Tem o pessoal do ciclismo, tem o pessoal da caminhada. Então eles são multiplicadores do que a gente conversa ali, do que a gente... Entre professoras e pesquisadores, vizinhos, isso aí. Todo mundo, assim, a gente tem pelo menos 100 pessoas que estão ativos, assim, isso. Escutam e replicam também. E também trazem ideias, mais pessoas, cada vez mais. Trazem ideias, trazem informações também, estão sempre procurando ajudar o movimento. Há alguma proposta de expansão? Há trabalhos pedagógicos associados? Por exemplo, passeios escolares e aulas de campo? Eu falo sobre a expansão e você fala sobre... O que acontece? A gente pretende formalizar o projeto, né? Porque hoje a gente fala que é um coletivo e tal, mas a gente pretende formalizar, está em processo de formalização para se transformar numa ONG, para poder participar de editais públicos, poder captar recurso para desenvolver essas atividades, que a gente consiga ter uma abrangência maior do que a gente consegue hoje, entendeu? E aí tem também as professoras e pessoas que vêm para a região
que vêm aqui dar aulas. As escolas da região já vêm normalmente, já estão nesse processo de trazer os alunos aqui, agora que está acabando a pandemia, né? Então, sim, já há esse movimento de trazer crianças aqui, trazer grupos adolescentes. E a gente faz até um convite para que os acadêmicos venham também desenvolver seus projetos Todos aqui. os seus projetos vêm para cá, seja pequeno ou grande. A gente pode vai ajudar vir. no que for possível. Convida mesmo. Há algum financiamento aqui para o local? Então, existe o financiamento do reflorestamento, que ele é um financiamento público através de medidas compensatórias realizadas pela prefeitura, mas a gente acredita que pode ter outro tipo de financiamento, como empresas adotando os espaços públicos, né? Já existe esse projeto. Esses movimentos já na cidade do Rio de Janeiro, a gente que poderia queria trazer alguns para cá. Trazer um apoio financeiro para que essas empresas adotem esses espaços públicos. E o nosso bosque tem um financiamento chamado Vaquinha. Toda vez que a gente precisa de alguma coisa, a gente põe no grupo e aí as pessoas vão juntando um pouquinho de cada lado e a gente consegue uma vaquinha para... A gente conseguiu agora comprar a nossa armadilha fotográfica, a gente conseguiu em um dia. Foi assim, R$1.300, mas é um valorzinho que eu não posso tirar do meu bolso. Não, e a gente conseguiu, jogamos no grupo, a gente conseguiu comprar a armadilha no mesmo dia. Às vezes também, para pequenas coisinhas, né? Tem que pintar, tem que... A iluminação foi o vizinho que botou, a placa foi o outro vizinho que trouxe, então a gente vai também, são pequenas coisas, mas que vão agregando cada vez mais e juntando, né, pessoas. 1, 2, 3. Quais espécies vegetais foram plantadas no local? São mais de 80 espécies de árvores plantadas por aqui. A maioria delas nativas, mas assim, eu não sou engenheiro florestal, não tenho propriedade tão assim no assunto, mas é mais do que a gente acompanhou durante o processo. Então, ipês, jacarandás, são 7... agora não sei. 14 já, né? Não, próximo de 20 mil mudas nesses aproximadamente 10 hectares. Então, ingá, são várias espécies, focando sempre na... Cássia, amoreiras, focando sempre tanto na fauna quanto no processo de restauração mesmo, ambiental. Se vocês quiserem, depois a gente pode conversar um pouquinho com o Denivan, que é o técnico daqui. Há algum projeto de reciclagem? Não, a gente ainda depende muito, por exemplo, se a gente já tentou fazer alguma coisa, por exemplo, utilizar de óleo, mas o engajamento ele ainda não e precisa de alguém para cuidar disso. Se eu coloco aqui diversos recipientes para receber esse resíduo reciclável, vai virar lixão. Aí a pessoa acaba não tendo o cuidado, porque a gente não é só reciclagem, não é só colocar um recipiente para receber isso. Você precisa de uma estrutura, você precisa de alguém para fazer a coleta, você precisa de alguém, precisa de uma estrutura. Sinceramente, aqui na região a gente tem o caminhão do lixo passando todo sábado, o caminhão de reciclagem. Então, não é um projeto fim daqui não. A nossa ideia é mais a parte de nossa ideia é mais a parte de restauração e de meio ambiente mesmo. Não dá para abraçar. Botando floresta, não dá para abraçar, infelizmente não. Há alguma manutenção da área? Se sim, com que frequência isso ocorre? E o reflorestamento, uma das fases mais importantes de um reflorestamento é a questão da manutenção da área das árvores plantadas. Então essa manutenção ela é feita de acordo com o projeto em execução, que tem lá o engenheiro responsável, que define essa manutenção principalmente para a retirada do capim invasor. Ainda assim tem a necessidade de uma manutenção ao longo do morro, que ela é feita nas margens, que ela é feita de forma muito deficitária, assim, porque ainda não existe o poder público abraçando as margens do morro. Ficar pedindo para eles, então, eles virem aqui cortar a grama, dar uma capina para a área ficar estável, assim, mais ou menos estável para a gente conseguir que as pessoas não joguem lixo, né, e não façam zoeira. Aqui em cima teve no projeto inicial tinha 1 ano e meio de manutenção da área
E agora o engenheiro já está tentando correr atrás porque a prefeitura não está mandando os recursos para a gente conseguir organizar mais tempo de manutenção da área. Porque 1 ano e meio para um ainda não tem uma floresta consolidada. Né? Não tem uma floresta ali. Então a gente precisa de mais tempo. Há apoio técnico especializado? Sim, assim, a prefeitura dispõe de um engenheiro responsável e fiscal do contrato de reflorestamento, né? Então, a parte de reflorestamento, existe essa questão de acompanhamento do fiscal, e para as ações de educação ambiental nós temos a Marcela, que é bióloga e professora. Atualmente, o projeto gera alguma renda através, por exemplo, da comercialização de mudas e hortaliças? Não, e não é o nosso foco gerar renda. No máximo, se a gente fizer isso em algum momento, a gente vai reverter todo o recurso para ações de melhoria. A gente já fez algumas ações dessas. A gente produz aqui algumas mudazinhas mais de caráter educacional do que mesmo para reflorestar. Sim. Então vem uma outra pessoa, tem uma mudinha, a gente tem muda ali. A gente não define valor para nada disso, a gente inclusive quer trabalhar isso na mente das pessoas também. Cada um define o valor que acha que vale uma muda, então a pessoa, meu telefone está ali, às vezes a pessoa, eu posso pegar? Pode, faz um pix do que você acha justo. Então, a gente também trabalha esse tipo de sentimento nas pessoas, mas a ideia não é monetizar. Tudo que tem aqui, o que a gente já conseguiu de monetização, assim, tanto da vaquinha quanto de qualquer tipo de venda de mudas ou fotos também, a gente pretende daqui a um tempo conseguir vender algumas fotos, mas é tipo 100% para revertido aqui, sabe? Nada, não existe lucro, existe toda... só existe despesa. Existe sempre essa manutenção da área mesmo. Qual é a percepção ambiental de vocês? Já houve alguma mudança significativa na paisagem? Total, porque antes você tinha um capinzal, uma área tomada por capim, e agora você tem uma floresta em recuperação. Eu acho assim que ainda falta muito, porque você falar de 10 hectares são 10% dos 100 necessários. Sim. E se não tiver uma manutenção adequada, a gente vai perder esses 10 hectares e vai perder recurso público, que é recurso nosso, recurso da população, de todo mundo. Então há essa diferença nas pessoas também, assim, a área mais baixa, as margens também estão sendo melhoradas aos pouquinhos. Há sim uma diferença já grande de sombreamento, de espécies de tanto fauna quanto flora, né? Pequenos arbustos, dá para ver uma grande, nítida a diferença do amarelo do colonião pro verde e colorido das flores, dos arbustos e das plantas rasteiras. Florestamento, houve retorno de espécies animais ao local? Eu posso falar que a gente já consegue perceber, não dá para dizer que é um estudo, mas a gente já consegue perceber que algumas espécies já começam a ocupar. Elas já estavam aqui, mas era uma espécie que passava, assim. Mas hoje a gente já consegue perceber. Isso de avifauna. A avifauna já começa. Não, e outras também, acho que a gente vai começar agora a registrar isso de uma forma mais efetiva, a gente vai ver. O que eu gosto de falar sempre, que eu acho legal, são os répteis e anfíbios. Porque eles não têm esse deslocamento. A ave queima, voa e vai embora. Ela pode perder o filhote ali, mas ela está voando e está indo embora. Os répteis e os anfíbios não, eles morrem, né, num local que foi queimado. E a gente conseguiu registrar aqui a cobra, a gente já tem registro até de sabiá mesmo, comendo cobra, sabe? Uhum. É muito legal isso. Sabiá não, perdão, desculpa sabiá. A gente via. Comendo pequenos filhotes de cobra, anfíbios, o coachado, os sapinhos. Então é legal a gente ver esses bichos, a gente conseguir voltar a ver eles daqui. Só falar de solo também, aproveitando que, por exemplo, os recursos hídricos, o que estava acontecendo? A gente tinha muito carregamento de solo, então descia muita terra, descia muita água de uma vez só. E só o fato de você começar a plantar as árvores, você já viu que essa dinâmica já mudou muito rapidamente. Então hoje em dia você não tem um aguaceiro descendo quando você tem uma chuva muito forte. A água ela começa a penetrar de forma mais lenta. A gente teve essas chuvas agora de outubro, né? Outubro e setembro choveu bastante. A gente viu a água realmente continua ali na nascente, mas ela não correu aqui pela rua. Quando a gente foi em março de 2019, foi um aguaceiro aqui na rua, que realmente foi barro até o meio da rua ali, porque a água, a terra era carreada, né? Então, hoje em dia a gente já não vê mais isso.
Pode. A área já foi alvo de estudo de alguma universidade pública ou privada? A Rural já desenvolveu algumas atividades aqui sobre restauração ambiental. Então tem uns 2 ou 3 trabalhos de conclusão que foram realizados aqui. Mas isso é muito no passado. Hoje em dia, recentemente, não tem nenhum trabalho sendo desenvolvido ou que foi desenvolvido recentemente, pelo menos aquele que a gente tem o conhecimento. Então venham. Tem um para ser desenvolvido aqui, né? Já foi? Tem uma pós-doutoranda que está com uma equipe que botou aqui a área também para estudo de solo, lá da UFRJ, só que está ainda para sair o projeto, ela já escreveram o projeto, incluíram a área, mas ainda está esperando o ok lá para ver se o projeto vai ser aprovado. E quais são as perspectivas futuras de vocês? A perspectiva é que a gente consiga transformar realmente essa área em uma unidade de conservação, que a gente consiga fazer com que os moradores, não só, vou falar de Campo Grande, mas o Oeste inteiro, venham para cá, conheçam o local, que a gente consiga ter um parque natural na região para que seja acessível a todos, e acho que é por aí. Nossos sonhos é o parque natural, para que a gente tenha a estrutura necessária para a educação ambiental e para a divulgação do local, a restauração em si, a restauração do local, né, a floresta da posse consolidada, e que essa guinada de movimento que a gente está se forçando agora, né, que é a inércia, né? A gente está saindo da inércia e está fazendo essa força para que a roda se mova e que depois essa roda se mova sozinha e que a gente consiga mostrar depois para outras pessoas o caminho das pedras para outros lugares, quem sabe no Rio de Janeiro, no estado, em outros lugares aí do Brasil, incentivar essas pessoas e mostrar que esse movimento faz diferença. Eu acho que é isso, é ser exemplo para que outros movimentos, outros projetos como esse surjam aqui na nossa região, que é tão deficitária de pessoas organizadas em prol do meio ambiente, né? Não só aqui, mas no Rio de Janeiro. A gente precisa se organizar e ser exemplo. É possível dar trabalho, mas se a gente se organizar, a gente consegue mudar, pelo menos aqui no micro, para atingir um... É tipo a capina, assim, acho que esse início, né, quando a gente está com uma área, agora deixa eu falar um pouquinho mais. Não pode falar. Quando a gente tem uma área cheia de capim colonião, é difícil, a primeira capina é muito difícil, né, plantar as árvores é muito difícil. E depois vem mais o processo de manutenção que vai diminuindo cada vez mais até que a área está mais ou menos consolidada. É isso, assim, a gente está capinando, já acabamos a capina, já plantamos e continuamos plantando ali e queremos que daqui a um tempo a gente não precise mais empenhar tanto esforço assim, porque a coisa vai andar e vários responsáveis vão surgir e aí o projeto realmente estaria consolidado. No nosso bosque, há uma vontade enorme de transformar toda a área em uma floresta, preservá-la e mais uma imensa lista de possibilidades. Até outro dia, era mato, fogo, lixo e entulho. A educação ambiental é, sobretudo, um caminho sem volta para a proteção, conservação e valorização do patrimônio cultural e natural do nosso estado. O nosso bosque quer inspirar pessoas. Reflorestar o Morro da Posse significa amenizar as temperaturas do seu entorno, recuperar o ecossistema, estabilizar o solo, revitalizar recursos hídricos e ainda limitar o crescimento desordenado de construções sobre áreas de risco. O bosque não é um lugar, é um movimento, uma ideia, um projeto ainda em crescimento, mas que visa essencialmente desenvolver um trabalho de educação ambiental no Morro da Posse em Campo Grande e em outras áreas da região.